Olá a todos, bem-vindos ao Seminário Cartas Abertas. Esta é a terceira mesa de 4. Já ficam convidados para a próxima, que vai acontecer no próximo sábado e vai ser a última, então vai ser a conclusão do seminário. A mesa de hoje chama-se Resistência e é uma oportunidade para nós discutirmos um pouco a ocupação e a intervenção no espaço urbano como muito mais do que uma tentativa de forçar ou horizontalizar um diálogo com o poder público, mas também como uma estratégia de empoderamento simbólico dos cidadãos sobre a sua cidade e de uma criação de uma noção de coletividade que nós temos visto nos últimos tempos como a grande nova entidade política, eu acho, para discutir a cidade. E o interessante é ver essa coletividade atuar sobre a cidade como palco para essas estratégias quase catársicas de mediação entre si e com o poder público. Enfim, eu não vou alongar muito, só vou apresentar aqui os nossos convidados e dizer, antes de tudo, que tinha mais um convidado que não pôde comparecer teve problemas de saúde, que é o Daniel Lima, que ele ia falar um pouco da sua experiência artística. Ele é um artista que faz parte do coletivo Frente 3 de Fevereiro e, enfim, eles, através da atuação no espaço público, colocam em pauta questões raciais e socioespaciais também. E seria uma contribuição muito interessante, mas vão haver outras oportunidades, com certeza, de termos essa conversa. Então, nós temos o André Luiz, fundador da TV Doc. Eu agora vou ler, porque eu não quero ficar aquém da mini bio de ninguém. A TV Doc é um canal de informação na web. O projeto tem como objetivo dar voz e visibilidade à comunidade do Capão Redondo, despertando também o protagonismo da juventude local, através de oficinas de audiovisual e atividades como saraus, que valorizam a diversidade. A TV Doc já entrevistou o prefeito Fernando Haddad e já entrevistou a Presidente da República, Dilma, né? Então, conseguiram chegar a pessoas muito importantes. Depois temos a Carmen Silva, uma das dirigentes da Frente de Luta por Moradia. É um coletivo formado por representantes de movimentos sociais autónomos, cujo objetivo é a reforma urbana e um desenvolvimento urbano mais justo. E a Carmen é também uma das fundadoras do MSTC, o Movimento dos Sem Teto do Centro. E depois, ao meu lado direito, a Luciana Bedeschi, que é advogada popular, bacharel em Direito, pós-graduada em Direitos Humanos, mestra em Direito e Urbanismo, doutoranda em Planejamento e Gestão do Território. E eu tinha aqui uma breve apresentação do Observatório, mas eu vou deixar que ela fale sobre isso. Ela é pesquisadora no Observatório de Remoções, um dos participantes da exposição com uma carta, e também tem uma série de vídeos que eles produziram ali na nossa TV, que, para quem estiver interessado, é um material muito interessante. E vamos começar pela Luciana, eu já passo a palavra para ela. Obrigada. Então, obrigada pelo convite. Boa tarde, todas e todos. Bom, nosso manifesto vai passando aqui, enquanto eu vou trazer algumas reflexões sobre resistência, que é o tema da mesa hoje. A gente tem refletido bastante sobre o tema da resistência, né? É um tema, posso dizer, da moda, né? Depois do desgoverno que estamos vivendo, como já fala a Carmen, mas pontuar que a resistência ela já é uma prática e ela já é uma realidade de vida para os trabalhadores que vivem em São Paulo, os trabalhadores da rua, os catadores de materiais, os ambulantes e também dos sem-teto. A resistência já é uma prática comum. E sem a resistência,
esses segmentos populacionais não teriam a menor condição de viver numa cidade como São Paulo. Muita gente já escreveu sobre a resistência desses trabalhadores. Vou citar um dos resistentes, que é o advogado Benedito Barbosa, que é o Dito, que, com muita resistência, conseguiu concluir um mestrado na Universidade Federal do ABC, e, junto com isso, também acompanhando muitas resistências em despejos e reintegrações de posse. E o tema dele foi justamente a resistência, porque sem ela, os movimentos e os trabalhadores não teriam conquistado metade das unidades habitacionais que conquistaram, enfim, com muito esforço e com muita resistência também. Então, a resistência não é um tema novo para o movimento popular, ao contrário, o movimento popular se alimenta da resistência e faz dela a sua arma mais forte para a conquista de direitos. Enfim, é um tema muito instigante. E no Observatório de Remoções, que é um grupo de pesquisa que se divide em 2 núcleos, um núcleo em São Paulo, capital, e esse núcleo trabalha tentando identificar e mapear casos de remoção na cidade. A gente não consegue dar conta de todos os casos, são muitos casos diariamente. A gente usa informações da mídia, dos movimentos, de parceiros no poder público, clippings, enfim. E, mesmo assim, a gente não consegue dar conta de todo o universo de remoções que acontece na cidade de São Paulo e que são invisíveis para a maioria da população. Esse é um tema também de muita invisibilidade. E quando existe um conflito dado pela resistência contra a desocupação, e esse conflito é noticiado, ele é noticiado muitas vezes para dar conta de utilidade pública e informar o paulistano que está motorizado para que não passe naquela região, porque o trânsito está fechado, porque está havendo ali uma resistência de trabalhadores contra uma remoção, contra uma reintegração de posse. O direito desses moradores nem sempre, ou muito raramente, é explorado por esses segmentos. E o outro núcleo do Observatório de Remoções se encontra no ABC, e aí mapeando também, como São Paulo, mapeando no ABC os casos de remoção, os casos de conflitos fundiários. E, assim como nós, aqui em São Paulo, temos um problema de não conseguir dar conta do universo das remoções e dos conflitos, porque é um tema invisível e um tema que realmente a gente não dá conta de conseguir ter todas as informações. O grupo do ABC tem dificuldades também, porque cada município do ABC trata de maneira diferente o uso e a ocupação do solo. Então, se Santo André consegue mapear os assentamentos não consolidáveis, que seriam aqueles ameaçados de remoção, de uma maneira, São Bernardo trata de outra, Mauá trata de outra completamente diferente. Então, isso, para nós, é um desafio enorme, porque também nos impede de ter uma leitura metropolitana mais popular sobre os casos das remoções, sobre os conflitos fundiários. E aí, bom, a gente, voltando a falar do movimento popular, o movimento popular usa, desde a década de 90, depois a Carmen me corrige se eu estiver errada, que é o ocupar, resistir e construir. Esse era e ainda é, para muitos movimentos, o
a palavra de ordem para a conquista da moradia. Estamos aqui com alguns itens importantes que não poderiam faltar na nossa carta, que enviamos ao prefeito, nosso manifesto por remoções. Hoje, na cidade de São Paulo, são 27 mil pessoas, famílias, recebendo Bolsa Aluguel, sem a certeza de um atendimento definitivo para sua moradia. Bom, para encerrar, a gente começou a teorizar sobre a resistência e o que ela é e o que ela significa. E um amigo me encaminhou um texto, um texto escrito em 1849, por um americano. O nome dele é Henri David Thoreau. E, segundo meu amigo, o Thoreau é, então, o pai, o cara que cunhou a ideia do direito à desobediência. E a desobediência, ela está muito próxima da resistência, digamos que são irmãs, né? E o Thoreau, ele escreveu um manifesto, o direito à desobediência, a civil desobediência. Ele escreveu esse manifesto logo depois de ter sido solto. Ele foi preso porque se negou a pagar impostos na cidade onde ele morou, nos Estados Unidos. E ele se recusou a pagar impostos porque não aceitava que, em sua cidade, o governo fosse favorável à escravidão, fosse favorável ao massacre da Guerra do México. Então, ele disse assim, no seu manifesto, e eu acho que essa frase ela é muito atual, considerando o nosso Estado capitalista hoje, que é uma máquina de moer gente. Ele disse assim: se 1000 homens se recusassem a pagar seus impostos este ano, não seria uma medida violenta e sangrenta, como seria a de pagá-los e permitir ao Estado cometer violências e derramar sangue inocente. Eu faria a seguinte adaptação: se 1000 pessoas se recusassem a pagar seus impostos este ano, essa não seria uma medida violenta e sangrenta, como seria a de pagá-los e permitir ao Estado despejar e remover tantas famílias de suas moradias. Obrigada. Carmen? Oi, sou eu. Nossa, Lu. Pessoal, boa tarde a todos e todas. Boa tarde aqui à mesa. Meu nome é Carmen, eu sou nordestina. Eu estou aqui em São Paulo há 25 anos e desde que eu cheguei em São Paulo, eu vim para resistir, né? A minha resistência começou como eu deparei com um Brasil totalmente diferente. A gente mora num país que são vários países dentro de um mesmo país, né? A minha origem, a minha cultura nordestina ativou um conflito muito grande com a cultura paulistana. E aí foi uma grande... naquele momento eu vi que eu tinha que resistir. Eu tinha que resistir porque o sonho de vir para a cidade grande era tudo ilusão. A metrópole engole qualquer um que chega aqui, né? Engole de que forma? Falta de emprego, moradia, né? Até mesmo acesso a várias outras áreas, acesso ao carinho do paulistano. Até a gente conquistar isso, a gente sofre muito. E hoje a gente está vivendo isso com os imigrantes, né? Hoje a gente está aí cheio de haitiano, nigeriano, boliviano, e eu vejo eles passarem a mesma coisa que lá atrás, no final de 80, com a década de 90, a gente nordestino passou. Quando eu cheguei aqui, pessoal, me deparei com tudo isso, e o que mais me afligiu foi a falta de moradia. Eu vi uma cidade tão cheia de prédios vazios, né?
vazios urbanos. E, na época, no final de 90, no início dos anos 90, eu comecei a me reunir, justamente com o companheiro Dito, outros, o LC, que era muito forte na época, com a luta dos cortiços. E aí uma amiga começou a me chamar, estava tão desiludida, ela me chamava todo dia para ir numa reunião. Eu dizia, não vou, não acredito nisso, não acredito, até que eu fui para poder ela me deixar em paz, né? Foi a minha salvação. Lá eu conheci o movimento de moradia e como a minha vida era resistir, eu não poderia deixar de estar dentro do movimento de moradia, levando a outras pessoas tudo aquilo que eu aprendi lá. O movimento de moradia, na década de 90, aqui a gente era muita questão dos mutirões. A prefeita era Erondina, né? A Erondina tinha uma gestão, e a gestão pública da Erondina na área de habitação era a questão dos mutirões, foi muito bem sucedido, mas a gente tinha um pensar, por que morar tão longe? Por que morar tão distante do emprego? Por que morar tão distante da escola, tão distante das oportunidades? E morar em bairros periféricos que ainda estavam em construção. E começamos a nos reunir com essa perspectiva de ocupar a cidade, de ter direito a morar no centro de São Paulo. Morar perto do emprego, morar perto da escola, morar perto da creche, morar perto dos equipamentos públicos e, principalmente, de ter um bairro já composto, né? E a gente via tantos prédios abandonados, então nós tomamos a decisão, em maio de 97, de começar a ocupar os espaços vazios aqui na cidade de São Paulo, aqui no centro. Na época, nós ocupamos ali, em maio de 97, o casarão Santos Dumont, né, na Alameda Cleveland. De lá para cá, a gente foi começando a ocupar e, assim, nos chamam de invasores, mas nós não somos. Há uma grande diferença entre invadir e ocupar. A gente ocupa prédios sem função social da propriedade. Quando a Luciana fala da resistência, né, a gente também tem uma grande resistência ao preconceito. Aqui, a cidade de São Paulo, a sociedade nos culpam, nos chamam de invasores, mas eles não olham que o proprietário deixa um acúmulo de prédios vazios, sem função social da propriedade, aonde ali tem lixo, aonde tem várias bactérias, vários infectos, que pode ocasionar várias doenças, ratos, baratas, até mesmo pessoas que vão lá usar os imóveis vazios com outra finalidade, para uso de droga, né? Até mesmo para roubar, assaltar, estrupar e ser esconderijo. E nós, o trabalhador sem teto, a gente, ao ocupar, a gente está dando uma outra função, que é realmente dar uma função social ao imóvel e também dar uma função ao bairro. Porque quando você passa em uma rua com vários imóveis vazios, e quando se tem gente morando, é outra diferença. E nós, trabalhadores de baixa renda, nós simplesmente só queremos políticas públicas que venham a atender a nossa necessidade. A gente não quer nada de graça. Temos exemplos aí de várias ocupações que foram bem-sucedidas, né? Nós estamos aí com a Prestes Maia. Prestes Maia já é a segunda ocupação que a gente faz nela. Temos aí o Hotel Cambridge, temos aí uma política hoje, dentro do plano diretor, que é a política da desapropriação, né? Nós conseguimos implementar com nossas denúncias vários programas. Eu li ali numa carta, onde a pessoa deve estar se confundindo, quando Luciana fala de 27 mil pessoas no aluguel social. Nós não queremos mais aluguel social, porque é R$300, agora que aumentou para 400. Quando esse programa acaba, que é por 2 anos, para onde a gente vai? E o aluguel social, ele simplesmente só financia a rede da especulação imobiliária. O que nós queremos é uma moradia definitiva, ou então o locação social, que é um programa habitacional que nas grandes cidades aí europeias se
né, é muito lógica. A gente não quer também criar proprietários para abastecer a empresa, para abastecer a especulação imobiliária. O que nós queremos é o direito de morar bem. Morar, não só a moradia como uma caixa fechada, quadrada, mas sim uma moradia digna, com direito à saúde, à educação, à cultura, a lazer. Tá? Essa é a nossa perspectiva, e é por isso que nós, Sem Teto, a gente faz a resistência sim, e a resistência tem duas finalidades. É denunciar a falta de política pública e denunciar a especulação imobiliária. E hoje o movimento ele tem sido assim muito bem visto, porque a gente tem hoje advogados, né? A gente tem hoje uma área de arquitetos que trabalham a arquitetura social, né? Nós temos várias pessoas que realmente têm um olhar hoje para o nosso problema, um olhar mais humano, porque nós éramos vistos como vândalos. A grande mídia, o próprio juiz, o próprio judiciário, que deveria nos proteger, usa a polícia para nos bater, para discriminar um trabalhador, uma mãe, um pai, que simplesmente quer dar uma vida melhor para o filho. Porque morar numa região, num local como um cortiço, onde você tem 3 metros quadrados, que você não tem um quarto, você não tem um banheiro dentro de casa, você não tem condição de deixar seu filho, isso quando aceita você morar com criança, que a maioria dos locais aí onde tem uma placa de aluga-se, não aceita casal com filhos, né? O que é que a gente faz com os filhos da gente? Joga fora? Eu mesmo tenho 8. Naquela época, em 97, onde é que eu ia colocar meus 8 filhos? Se não tivesse movimento de moradia. E aí são várias famílias, né, que atuam dentro do movimento de moradia simplesmente pelo direito à cidade. Porque a gente tem os nossos direitos violados todos os dias. O direito de viver bem, o direito da gente colocar o filho na escola, o direito das nossas crianças brincar. E a cidade, ela tem que ser compacta. Que a capital de São Paulo, ela tem um banco de terra e tem muita terra, tem muitos prédios e tem poucos proprietários. E esses proprietários não dão conta. Então, por que não fomentar programas que, de fato, venham atender à necessidade do trabalhador de baixa renda? E assim, gente, ser sem teto não é simplesmente a pessoa que mora na rua, como alguns acham. Ser sem teto é todo mundo que nunca teve uma escritura, que não comprou uma casa. Alguém aqui já tem casa no nome? Então, você também é uma sem teto. Você tem escritura? Sim. Então, todos nós somos sem tetos. A gente só tem que tomar coragem de denunciar que nós vivemos em um sistema, né, um sistema capitalista que tira do trabalhador o seu direito. O direito de ter uma moradia, o direito de financiar uma casa, né, dentro das suas possibilidades. Essa é a nossa luta pelo direito. Essa é a nossa resistência. Agora a gente fala assim, Luciana, ocupar, resistir, né, construir e morar. Porque muitas vezes a gente ocupa, resiste, e na hora que está pronto, quem vai morar é a classe média. Tá? André, agora és tu. Não, vou falar um pouquinho. Boa tarde. Nossa, gente, que desânimo. Boa tarde. Depois de 3 falas maravilhosas, eu me sinto na obrigação de baixar um pouco o nível. Desculpa. Começar com um poema, né? Que eu acho que Capão Redondo, não dá para falar de Capão Redondo sem citar o rap, sem citar a poesia. Tá certo, né? E eu não conheço o Brau, se vocês me perguntarem isso, beleza? Vamos nessa? Preparados? Uma viagem no tempo, contexto histórico. Todo mundo animado agora? Mais ou menos, né? Tupac já dizia: algumas coisas nunca mudam. Algumas coisas nunca mudam. Eu não consigo fazer poema sentado. Desculpa aí. São regras do mundão. Perdi a conta de quantos estende a bolsa se eu digo que horas são.
Taxistas perguntam mais que policiais. A mim, sim. Indescritível como é ruim. Nasci vilão, só veneno. Com o incentivo que me dão errado, tô se eu não virar mesmo. Suor na cara, levando o currículo para. A pé porque onde eu moro o bus não para. Pé de barro, meio-dia. Inspirando piada nos boy e transpirando medo nas tia. Tudo é tão óbvio. Você não vê que vai juntando ingrediente para bomba relógio? Eu sinto dor, eu sinto ódio. É quente, sem nem saber o nome dessa gente. Católica de bem, linda. Você já notou o pior que eu nem falei minha cor ainda? Se ela faz ideia do que é ver, vidro subir, alguém correr, quando avistar você. Vocês fazem ideia? Fazem ideia? Explica para assistente social que pai de gente igual a gente não sabe usar a mente, só o pau. E quem educa nós na escola estadual joga na cara todas as manhãs que ganha mal. E é incrível. Quantos de nós senta no fundo da sala para ver se fica invisível? Calcula o prejuízo. Nossas crianças sonham que quando crescer vão ter cabelo liso. Sem debater a fama da gente da minha cor. E eu me perdi, desculpa. Mas essa letra ela é do Emicida, que fala muito dessa questão do preconceito. Porque, vou sentar, eu me perdi, nossa, nunca me perdi. Estou nervoso com vocês, gente. Desculpa. Essa letra é legal porque fala da questão racial, né? Vocês fazem ideia do que é ser negro? Do que é ser pobre, periférico? Primeiro que a gente não está nem no mapa da cidade. Não é ponto turístico e não vai ser lá que vai ter investimento. E aí eu sou um cara simples lá do Capão Redondo, que tive que conhecer o lado obscuro para começar a tomar um pouquinho de tento, como diz minha mãe, para as questões sociais locais do meu bairro. Eu tenho 20 anos de idade, sou André, e a minha história ela começa como todo mundo do Capão Redondo, assim, a ausência de oportunidades. E aí, quando eu era moleque, a primeira vez que eu fui induzido na minha vida foi para ser coroinha da Igreja Católica. Vocês sabem o que é um coroinha, né? Minha avó ela é muito católica, daquele tipo que chega na sua casa e tenta te evangelizar para o céu, porque os sinais dos tempos estão chegando. E aí, ela tentou com todos os filhos, todos os netos, e como eu era o caçula da época, sobrou para mim, e aí eu fui ser coroinha na Igreja Católica. E ali eu permaneci durante 7 anos, assim, com a vida muito confortável. Ia para a escola de manhã, ficava escutando o professor falar mal, ganhava pouco. Vinha para casa, a televisão cuidava de mim até meus pais chegarem, e à noite eu ia para a igreja. E a minha vida foi assim durante 7 anos. Até que a Sônia, que é a avó da Sabrina, que trabalha comigo, e que é minha prima, que está aqui, Sabrina ali, que trabalha também na TV Doc, ela faleceu. E aí veio vários questionamentos para mim, assim, na questão de quem eu era, do que eu tinha na vida, porque na quebrada a gente tem um kit felicidade, que aí é bem diferente, né? Assim, se eu falar para a galera que não tem escritura lá na quebrada, que não tem casa, eu acho que a galera me mata. Mas é uma realidade, né? E o kit felicidade do pobre é o seguinte: você consegue um trampo, você tem lá a sua casinha lá de 2 cômodos, você trabalha durante 15 anos, pega o seu seguro-desemprego quando a empresa fale, depois do acordo, investe para bater uma laje. Você vai ter um carro e uma tela do tamanho dessa parede aqui para ver o jogo do Corinthians. E aí esse é o kit felicidade lá da quebrada. E eu percebi que quando a Sônia morreu, ela deixou todo esse kit felicidade para trás, assim, não levou nada. E eu fiquei me questionando muito de que processo era esse, né? E aí eu mudei 3 coisas que eu acho super importantes para as pessoas, né? Que é pessoas, hábitos e lugares. Que no Capão determina muito se você vai continuar vivo ou se você vai morrer antes dos 29 anos. Porque é raro você chegar aos passados 29. E aí, depois que a Sônia faleceu, eu comecei a cabular a aula, comecei a usar drogas, e aí comecei a conhecer o lado obscuro do Capão Redondo. E aí, resumindo esses 6 meses da minha vida, que não tem muito o que dizer, dia 5 de julho de 2011, eu dava entrada no Hospital Campo Limpo com início de overdose. E aí, infelizmente, eu não morri, sabe? Foi uma frustração muito grande, assim. E aí eu percebi, depois de muito tempo, que 90% das pessoas que moram nas periferias hoje, infelizmente, elas estão mortas, assim. Elas vivem num sistema tão único e tão vicioso que é do capitalismo,
que não tem margem nenhuma para o sonho, sabe? E eram poucos que estavam perto de mim que estavam sonhando. E aí, depois que eu tive esse processo de overdose, eu tive uma luz no fim do túnel, que era um projeto de rádio na escola. E aí, esse projeto se chamava Rádio Café Filho. Comecei um projeto lá junto com meus amigos, que não era mais nada do que tocar música no intervalo. E do projeto da rádio, a gente criou um projeto de TV que se chamava Rádio Doc, que era a fusão de Rádio Café Filho com um doc de documentário. E aí contou a história do Maicon. Só que aí eu não vou ficar contando essa história toda da TV Doc, porque eu tenho um vídeo de 5 minutos para exibir que vai contar tudo isso. Então, vou colocar o vídeo para vocês assistirem, que conta um pouco dessa história. E aí eu volto para falar do que a gente faz e como a gente faz. Só porque a gente é pobre, só porque a gente mora num Capão Redondo, não significa que a gente não pode sonhar. A gente tem que sonhar, traçar as metas e correr para realizar. Meu nome é André Luiz, tenho 19 anos, sou morador do Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo. Eu nasci e cresci aqui no Capão Redondo. Em 2010 veio vários questionamentos para mim, assim, na questão de quem eu era. E esse pensamento infantil, sei lá o que era, as dúvidas de adolescente, me fizeram mudar pessoas, hábitos, lugares. Eu comecei a cabular aula para um parque aqui do bairro. E aí eu comecei a conhecer o lado obscuro do Capão Redondo, né? Voltei para a escola, 6 meses de falta naquele ano, e aí eu precisava fazer alguma coisa para mudar a história que já estava formada já, né? Que era o André reprovar de ano por falta. Até que a professora Maria Aparecida, que era de matemática, ela teve que fazer um trabalho de pós-graduação para implantar uma rádio dentro da escola. E para surpresa de todo mundo da sala, ela me colocou como diretor do projeto da rádio. Como assim, professora? Isso aí não sabe nem escrever, nem vir para a escola, como é que ele vai ser diretor do projeto? Só que aí eu caí de cabeça no projeto. Então já que era para ser diretor, vamos ser diretor, o locutor, o cara da limpeza. E eu não saía da rádio, assim, a Rádio Café Filho. O processo da rádio de 2012 foi estruturar sonhos. O Maicon Douglas, que estudava no 8º A e depois no 1º A, que era a minha sala, era cadeirante. Tinha um problema que a cadeira dele quebrou e ele não poderia ir para a escola por conta da cadeira que quebrou. Pensamos, como a gente pode ajudar o Maicon? Vamos montar um vídeo e contar a história do Maicon e pedir dinheiro na internet. E aí galera das redes sociais, meu nome é André, eu sou apresentador do projeto Rádio Doc. O vídeo circulou pela quebrada e em 2 semanas a gente conseguiu os 8 mil reais que precisava para comprar a cadeira elétrica do Maicon. E assim, foi um processo muito louco pra gente, porque a gente falou, puta, deu muito certo, dá pra ajudar outras pessoas, o audiovisual salva vidas. Eu vi que a gente não precisava de muita coisa para montar uma estrutura de TV. A gente precisava só ter a vontade e saber que seria um processo que demoraria, mas que aconteceria se a gente fosse esforçado. Tava no meu quarto de reforma, que tá ali atrás. Eu olhei pra ele e falei, velho, aqui dá um estúdio de TV. E no dia 12 de junho, começava a TV do Capão. Capão Redondo. Eu sou o André Luiz e na câmera, Marcos Everton. Tudo na paz, Marcos? E tem uma frase da primeira entrevista que é muito louca, assim, que eu guardo até hoje. Aqui é um espaço de resistência. E isso foi um tema pra gente, assim, durante muito tempo. Resistência jovem que traria empoderamento e que mostraria só o lado bom da quebrada. Porque de coisa ruim e tragédia a gente já tá cheio. A gente precisa levantar nossa autoestima. Eu até brinco que quando a gente começou era a coleção de não tinha. Não tinha equipamento, não tinha linha, não tinha estrutura. Só tinha uma vontade de fazer e a gente foi fazendo. Pegava um roteiro e saía pela quebrada gravando. Eu acho que a ficha caiu pra gente, se eu não me engano, foi dia 25 de maio, a virada cultural. A gente tava curtindo um show do Racionais, e aí acabou o show, a gente, vamos lá ver se a gente consegue falar com o Mano Brown e tal. Só que era a final do Paulistão e aí os caras saíram a milhão pra assistir o jogo, né? E aí eu tô parado aqui junto com a galera, a gente meio frustrado, que os caras tinham ido embora. E aí do nada me passa o prefeito Haddad, assim, andando tranquilão. Tudo bem, prefeito? Prazer, eu sou o André, representante da Juventude lá do Sul. E a gente queria marcar uma conversa com o senhor, com a Secretaria de Juventude. Eu vou com o maior prazer. Conversar com a gente. Tá bom. Pô, dá pra fazer, dá pra chegar nos caras. A gente viu que a gente precisava atuar dentro do bairro, trabalhando com os moleques, que era possível chegar. A gente criou um projeto de oficina, o TV Doc inclui. Trabalha a expressão corporal, oral e escrita, usando o audiovisual como ferramenta para um desenvolvimento de senso crítico, seguindo o conceito de Paulo Freire.
Eu te ensino e você me ensina. Parece complicado, mas não é. A gente pega um tema atual, feminismo, racismo, a gente cria um produto de audiovisual dentro da oficina que dura 4 horas. Nesse processo a gente já tem mais de 350 jovens. Não só mais a comunidade estava olhando pra gente, mas pessoas da cidade inteira estavam olhando pra gente. Pô, esses moleques estão fazendo um barulho. E a gente já tinha construção com o prefeito, de levar demandas, de ser escutado, de conseguir várias coisas pro bairro através da prefeitura. E aí veio, junto com o movimento estudantil, uma demanda de um encontro nacional com a presidenta da República. Sair da quebrada com a mídia independente para ir para o encontro, dia 7 de setembro, no Palácio da Alvorada, com a presidenta da República, você imagina isso para explicar em casa? A gente tem centenas de seguidores do Capão Redondo, que é... Você é de Capão Redondo? Capão Redondo, terra do Brau. É muito importante a gente saber o nosso ponto de partida para saber onde a gente chegou. Então você não pode abaixar a cabeça. Porque as oportunidades elas aparecem só para as pessoas que estão preparadas. Esse é um pouco do trabalho da TV Doc. Eu ainda não acredito que eu errei o poema no início, eu estou inconformado com isso, mas vamos lá. A TV Doc ela surge assim como uma válvula de escape, não só para mim, mas para vários jovens do Capão, assim, que não tinham o que fazer, então não foi ficar moscando na rua e ficava fazendo vídeo para o YouTube, assim. Só que a gente entendeu, com o passar do tempo, um pouco do nosso posicionamento político, né? Dentro daquela região que falta tanta coisa, né? Lógico que, olhando para o contexto histórico, pensando há menos de 10 anos atrás, o Capão Redondo hoje ele era extremo da Zona Sul, né? Hoje o extremo está para trás do Jacira, então assim são mais de 28 quilômetros que já andou o bairro assim, em menos de 10 anos no termo de crescimento, né? E a gente busca muito trazer um pouquinho, resgatar um pouco dessa dignidade que foi se perdendo conforme o tempo, né? Assim, aí tem todo um contexto histórico, né? O milagre econômico do Brasil, o início da televisão, São Paulo, terra das oportunidades, as quebradas quando crescem de maneira desorganizada, a violência chega, a violência volta para a cidade. E a gente percebeu que dentro do nosso bairro e dentro de todas as comunidades que a gente faz trabalho na Zona Sul, as pessoas não tinham autoestima elevada porque toda vez que o bairro delas apareciam na mídia, era sempre para falar de tragédia. Vira e mexe, aparecia uma mídia para falar do lado bom, mas nunca dava enfoque para essa questão das coisas boas que acontecem na comunidade. E quando a gente começou o trabalho da TV Doc, isso há 5 anos atrás, a gente percebeu que tem muita coisa acontecendo, por exemplo. A gente está indo para 500 vídeos e ainda tem mais de 1.200 coletivos para a gente gravar, assim, só na Zona Sul. Então tem muita coisa rolando e muita coisa boa, assim. E nessa questão também de fazer um registro histórico do bairro, né? Então, assim, daqui a 100 anos, quando alguém entrar no YouTube e ver lá a TV do Capão, vai entender que em 2016 tinham pessoas que faziam um trabalho dentro da comunidade. E dentro do Capão, especificamente, a gente faz um trabalho com os meninos também na questão de expressão. Porque a gente percebia que tinha vários cursos que chegavam em parcerias com ONG, prefeitura, que trabalhavam várias questões de auxiliar administrativo, e para levar esse menino para o primeiro emprego. Só que aí ele trabalhava durante 1 ano nesse curso, e aí a ONG encaminhava para o mercado de trabalho. Quando chegava na entrevista, ele não conseguia falar o nome dele. Então, assim, porque nunca foi trabalhada a expressão com esses jovens. Então, o TV Doc Inclui nasce, né, para resolver esse problema. Como a gente trabalha a questão da expressão usando o audiovisual como ferramenta, não como fim. Então, a ideia é que os meninos não saiam fazendo vídeos para o YouTube. A ideia é que eles se expressem mais e criem um senso crítico sobre o bairro. E aí a nossa questão política, que eu acho que trouxe a gente até aqui hoje, é o nosso quadro que a gente está gravando a série que se chama Correndo Atrás de Quem Manda. A gente percebeu que o poder público, uma novidade, tá? O poder público ele demora muito para chegar nas demandas. Acho que ninguém sabia disso. Para chegar, só olhar. Para resolver, mais tempo ainda. Quando consegue resolver.
E a gente percebeu que a câmera é uma ferramenta assim de revolução. E porque você está normal aqui agora, se eu ligar uma câmera para o seu rosto, você já ajeita a postura, já se fica mais disposto. E a gente começou a usar essa ferramenta como arma para a gente, coisa que nem a gente não fazia como coletivo, como movimento cultural aqui em São Paulo. E aí a gente criou esse quadro Correndo Atrás de Quem Manda. Então a gente vai no Jacira, por exemplo, filma o problema, entrevista as pessoas e, em vez de falar com o subprefeito, com o assessor, a gente joga a demanda já no peito do chefe. Então, a gente manda no Haddad, a gente manda na Dilma, a gente joga no Geraldo e fica agilizando para que essa demanda ela seja cumprida. A gente começou, em 2013, junto com a Prefeitura, um movimento que existe até hoje, que é o Encontro da Juventude, aquela gravação que vocês viram ali no vídeo. Em 6 em 6 meses tem uma reunião com os coletivos jovens da cidade, com a Prefeitura, para discutir demanda. Em cima disso, a gente conseguiu trazer, junto com a coordenação, o Plano Juventude Viva, que não deu certo em São Paulo, mas veio para cá, via governo federal. A gente conseguiu várias melhorias para o bairro do Capão. Dentro das pautas, a gente também estava o corredor de ônibus dentro da nossa comunidade de maneira mais extensa. E a última demanda agora que a gente conseguiu também, que foi em 2014 pautada, que era discutir com os coletivos culturais, principalmente da Zona Sul. E a gente levou essa demanda para a Prefeitura. Essa discussão rolou durante 2 anos, e graças a todos os coletivos da cidade de São Paulo, agora foi aprovada a Lei de Fomento à Periferia, que vai ser destinado uma grande parte da cultura para essa lei de fomento, que já está com o edital aberto. Então, são simples atos que a gente junta com pessoas para levar uma demanda e conseguir uma solução. E é um pouco disso que a TV Doc faz, assim. É isso. Boa tarde, eu não falei ainda. Tem uma coisa que me parece interessante em resistência, que você trouxe logo no começo, que é esse ato de desobediência civil. Quer dizer, você está fora das relações institucionais. E acho que a potência de resistência enquanto ferramenta de atuação vem um pouco desse lugar de desobediência, de estar fora da institucionalidade. Mas também me parece que o objetivo da resistência, muitas vezes, é estabelecer essa relação, é chegar no momento em que você se institucionaliza, e ser, nesse processo, por exemplo, a proximidade com o poder público, ser abarcado de alguma maneira e ter essa interlocução, se contraditoriamente esse processo também não faz o movimento perder uma certa força. Se você é aceito e passa a ser incorporado, que é seu objetivo, obviamente, mas também não é uma ferramenta, às vezes, do próprio poder de tirar a força, a potência revolucionária que tem no movimento de resistência. Como chegar nesse equilíbrio de diálogo com o poder público, com essa relação institucional, mas sem sucumbir a ele, quer dizer, sem perder o seu poder revolucionário, a sua potência revolucionária. Acho que a Carmen, o André pode falar. Ela usou a desobediência civil e a gente tem um slogan conosco também. A nossa ordem é a desordem do sistema. Tá? Esse é o nosso logo. O que é que ocorre? A aproximação com o poder público, muitas vezes, é a forma que a gente tem para conduzir a ele a nossa necessidade. E nós temos a nossa ideologia, tá? Nós não vamos perder o nosso link, porque não dá para a gente perder isso. Porque o que é que ocorre? A cada dia que uma necessidade ela é suprida, aparece 10. O poder público não dá conta de tudo. Além de não dar conta de tudo, a gente tem que fazer as denúncias. O poder público ele não é cercado somente de seus cidadãos. Há outros cidadãos com outros interesses, né? O interesse de dominar, né? Por exemplo, na questão da mídia, nós somos quantos milhões de brasileiros? Nós só temos 6 famílias que dominam a mídia no Brasil, né? Na questão e a mídia, ela ainda tem um papel de
fazer o que com o cidadão? De desinformar. Então, tem que haver mídia alternativa. Então, tem que haver essa desobediência na questão da mídia. E na questão de nós, movimentos sociais, que estamos em outro âmbito, tem que haver. A especulação imobiliária, o fomento da questão imobiliária no Brasil é para mercado. Ele não pensa no cidadão que não pode comprar, pela forma do mercado atual. Então, a gente tem que realmente ter essa resistência e não se deixar também... estou te dando aqui, dando um docinho, adoçando a sua boca, vai ficar tudo bem. E tem uma outra coisa. Nós formamos cidadãos plenos, que o Estado não forma. Muito pelo contrário, nós não queremos ser um Estado à parte. A gente quer fazer parte do Estado. Quem nos colocou à margem do Estado foi o sistema. Perfeito.